Estamos falando de uma mensagem que chama-se Talvez Deus. Talvez Deus, ela surgiu baseada em algumas conversas. Conversas que demonstram a nossa dúvida, as nossas incertezas. E sim a dificuldade de nós sabermos quando é Deus, ou se é Deus. E muitas vezes falamos assim, olha, talvez Deus esteja me impulsionando a isso. Talvez Deus esteja me levando a esse passo. Pode ser Deus, pode não ser Deus, eu não sei. Domingo passado nós lemos a história de Samuel. 1 Samuel capítulo 3, e falamos de um tempo onde Samuel, recém-nascido de Ana, entregue ao sacerdócio de Eli, cresceu ali, e a palavra diz que Samuel ainda não conhecia a voz do Senhor. E nesta noite nós vamos ler uma outra porção bíblica, que nos ajudará com algumas coisas. E nessa noite, o nosso tema principal desta noite é esse que está no telão. Nosso tema desta noite é decisões cruciais. Decisões cruciais é o nosso tema desta noite. Eu quero que você levante a mão nesta noite comigo. Quem aqui nesta noite está assim prestes, esta semana, nesse mês que vem, está prestes a tomar uma grande decisão na sua vida? Levante a mão comigo. Quem está, levante uma mão, quero ver você. Está prestes a tomar uma grande decisão. Amém, pode abaixar. Grandes decisões, mas eu fiz questão de não nomear essa reflexão de decisões grandes ou grandes decisões, mas decisões cruciais. Porque, na verdade, nem sempre as decisões que nós julgamos ser grandes são, na verdade, grandes. E muitas vezes nós precisamos do Senhor, de Deus, para nos mostrar o que de fato é uma decisão grande a ser tomada. Decisões cruciais é o nosso tema porque são as decisões cruciais, ou eu diria, uma outra palavra a ser usada, são decisões importantes a serem tomadas. Que algumas vezes nós nem sabemos que são grandes, mas são importantes e cruciais. Quer ver um exemplo? Algumas vezes nós tomamos decisões, nos preparamos para algumas decisões que nós julgamos grandes. Eu vou dar um exemplo de um casamento. Eu me lembro quando eu casei com a Adriana. E a família se reuniu durante meses para poder tomar algumas decisões importantes, ou decisões grandes, nós diríamos. Bom, aonde vai ser a festa de casamento? Uma grande decisão. Qual salão de festa vai ser? Vai ser num sítio? Vai ser na igreja? Vai ser numa praça? Aonde vai ser? Uma grande decisão a se tomar. Depois vem uma grande decisão, eu diria uma decisão grande, porém muito complicada. É a lista de convidados. Já passou por isso? Qualquer festinha que você faz, você tem 500 amigos, mais dinheiro para comprar salgadinho para 15. Aí nós conhecemos, eu e a Adriana, conhecemos mais de 1000 pessoas. Mas podemos bancar uma festa para 500 pessoas. E assim foi, 500 convidados. E é uma grande decisão. Quem vai estar na nossa festa? Quem vamos excluir? Quem vamos convidar? Grandes decisões. Que terno vou usar? Grandes decisões. Que música nós vamos colocar na cerimônia? Grandes decisões. A verdade, se pararmos para pensar, embora tenhamos isso como grandes decisões, mas na verdade não são. Ou não são as mais importantes. Grandes, porém não as mais importantes. Nós discutimos quem convidaríamos, discutimos de que seria o bolo, discutimos que tipo de salgado nós teríamos, discutimos que sítio casaríamos, e foi num sítio. Mas nós nunca paramos para discutir algo do tipo, vamos casar, quando vier os conflitos, como nós vamos resolver? Nós vamos casar, quando o dinheiro faltar, a quem vamos recorrer? Se você olhar para um ponto de vista sincero, é um tipo de decisão muito mais importante do que aonde você vai casar. Porque a festa de casamento durará, quem sabe, 4, 5 horas. O casamento, segundo a palavra de Deus, é para sempre. Viver um dia após o outro com pessoa que você não foi criada junta. Então eu diria que algumas decisões são sim grandes, mas nem sempre as mais cruciais e importantes. E o pior, algumas decisões nós julgamos grandes, na verdade não são grandes. Tudo depende do ponto de vista que vamos olhar. Hoje nós vamos ler o capítulo inteiro e falar sobre ele de Juízes 13. Então vá abrir na sua Bíblia aí. Eu nunca preguei nesse texto. Eu nunca ouvi, nem soube de ninguém que pegou nesse texto. Eu fiz a pesquisa de redes sociais, no meu Instagram, se você me segue, você participou lá.
Mas eu vi que centenas de pessoas viram meu stories, mas não opinaram. E eu perguntei lá no meu Instagram, você já ouviu alguma reflexão bíblica em Juízes 13? Mais de 200 pessoas passaram por ali, mas não votaram sim ou não. Mas a maioria esmagadora apertou o botãozinho, não, eu nunca ouvi. 2 pessoas disseram, eu já ouvi. Mas quase que eu voltei e disse assim, tem certeza? Não está confundindo o capítulo? Porque eu nunca soube de ninguém que pregou sobre esse texto que faremos nesta noite. E a história aqui é que Israel está passando por um tempo de decisões cruciais, como nós temos diariamente. Decisões cruciais. Decisões importantes, que podem parecer não tão grandes, mas são importantes. Decisões onde Samuel, que nós lemos domingo passado, é o autor, o escritor desse texto, vamos ler em Juízes 13. E tanto nesse texto você vai ver perguntas pelos personagens, dadas como importantes quando não são, assim como a gente. Eu sou pastor e algumas vezes pessoas fazem pergunta para mim esperando que eu vou ter a resposta de uma pergunta que eles julgam importante, mas na verdade não é importante. Já perguntaram, pastor, me diga aqui, e um pouco de teologia bíblica, que nem sempre é importante. Pastor, me diga aqui, Cristo quando voltar sobre as nuvens do céu, virá a palavra de Deus um cavalo branco. Eu falei, qual raça do cavalo que ele vai vir? A pessoa tem essa pergunta, decisão, como algo muito importante, quando na verdade não faz a mínima diferença, entendeu? O texto que vamos ler nos mostra personagens interessados em se importando com decisões grandes, que na verdade não são. E eu trouxe como exemplo hoje, para poder explicar para você, algo que eu aprendi a gostar nos últimos tempos, que está vinculado a um esporte chamado basquete. Quem quer assistir basquete que levante a mão? Então as pessoas gostam de basquete. Gostam de basquete, estamos juntos. Me siga nas redes sociais que você vê que eu gosto de basquete. Eu brinco com as pessoas assim, quando eu era menino, gostava de futebol. Quando eu amadureci, gostei de basquete. É uma brincadeira, tá, gente? Futebol, eles passam 90 minutos, talvez prorrogação inteira, 120 minutos, e ninguém faz na ponto nenhum. O basquete, cesta é ponto. O tênis, bola no chão, ponto. Vôlei, bola no chão, ponto. Então, eu tenho assistido muitos basquetes. E uma das coisas que eu percebo, e é um exemplo assim, fundamental para a gente usar hoje na nossa ministração, é a função do pivô. O basquete tem as suas regras. Uma das suas regras é, em estado com a bola na mão, tem 3 opções. Você pode, de pronto, passar a bola para o seu jogador do mesmo time, para o seu parceiro. Você pode quicar a bola. E você pode, ao quicar a bola, segurar e arremessar ou tocar. Mas depois que quica a bola, você segura a bola, você não pode mais andar. Quem gosta de basquete sabe disso. Quicou a bola, andou, quicou, segurou, você não pode mais andar. E agora? Você tem que passar a bola. Mas algumas vezes o jogador para numa posição que ele está muitas vezes no futebol chamamos de linha de fundo, o final da quadra. A quadra está aqui, ele para aqui, quicou a bola, pegou, ele parou aqui. Ele não pode mais andar. E agora? O que fazer? Mas a regra diz que ele pode fazer uma coisa, que é o pivô. Ele pode montar um pé de apoio, e ele pode, nesse pé de apoio, ele pode girar com a bola. Ele não pode sair daqui. Um pé de apoio tem que estar aqui, mas ele pode girar com a bola. Girar. Ele pode olhar para cá, olhar para cá, olhar para cá, com a bola, protegendo a bola, ele pode fazer isso aqui, ele pode girar. O interessante pensar sobre isso, nesse pivô, é que enquanto ele está preso com a bola aqui, ele não pode mais andar. A situação é a seguinte, eu não posso mais andar, eu não posso mais sair daqui, eu estou preso aqui, não há o que fazer. Eu tenho que passar essa bola para alguém. Mas eu parei numa posição que o que eu tenho agora é linha de fundo da arquibancada. Lá atrás estão os meus amigos, lá atrás está o meu time, lá atrás está a cesta. Não tem mais o que fazer. Eu não posso mais andar. Não vou jogar bola pelo ombro. Mas eu posso fazer isso aqui, ó. E percebe quando eu faço isso aqui, quando eu giro, eu tenho uma outra percepção do que eu tinha quando eu estava aqui. Quando eu giro, eu tenho uma outra percepção. Agora eu posso ver os meus jogadores do meu time, eu posso ver a cesta, eu posso ver uma outra realidade que eu não via quando eu estava aqui. Percebe que eu não saio do lugar. É um pequeno movimento, mas faz toda a diferença. É o giro do pivô do basquete. E o texto que vamos ler nesta noite, você percebe que esse entendimento desta possibilidade, ele é fundamental na hora
de tomarmos decisões cruciais e importantes. Então vamos ao texto, qual do nosso tempo. Abra comigo a sua Bíblia, em Juízes 13, e vamos ler todo o capítulo 13, um pouco do 14, e vamos fazer isso no tempo que nós temos. E peço que Deus me ajude com o horário, que de manhã ficou complicado. Juízes 13, versículo 1 em diante, vai dizer assim a palavra de Deus. Os israelitas voltaram a fazer o que o Senhor reprovava, e por isso o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus durante 40 anos. Se você ler todo o livro de Juízes, você vai perceber que é um ciclo. O povo de Deus faz o que Deus reprova, então arca pelas consequências. Então Deus levanta alguém, um homem, ou no caso aqui uma mulher, aconteceu uma mulher, mas no caso aqui um homem. Deus levanta alguém para poder levar o povo de volta para Deus. E o povo de volta para Deus é então abençoado, vence as suas batalhas, é liberto. Mas a próxima geração não conhece a Deus. Os filhos não conhecem a Deus. O que eles fazem? De novo, eles reprovam a Deus e voltam no ciclo. Assim acontece com os juízes. E observe aqui no versículo 1 que diz: os israelitas voltaram a fazer o que o Senhor reprova, e por isso o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus. E para a gente, às vezes, aqui uma teologia que deixa a gente um pouco confuso, porque eu sempre ouvi, pastor, que Deus nos liberta das coisas. Eu sempre ouvi que Deus me liberta dos vícios, me liberta da opressão do pecado, me liberta das mãos do diabo, me liberta. Eu nunca consegui imaginar a possibilidade de Deus me aprisionar. O texto que Samuel está certo, que é o autor, Samuel diz: o povo fez o que Deus reprova, e por isso o próprio Deus entregou eles nas mãos dos seus inimigos. 40 anos. O povo vai viver escravo dos filisteus, porque o próprio Senhor os entregou na mão dos filisteus. E um pouco cai aquela ideia, né, daquela teologia de que da autoajuda, da prosperidade, que se eu fizer, e Deus sempre faz coisas boas, e se for coisa boa de Deus, se for coisa ruim do diabo, se for coisa boa é Deus, se for coisa ruim não é Deus. Aqui o texto de Samuel diz que o próprio Deus entregou eles nas mãos dos inimigos, o próprio Deus os levou à escravidão. Versículo 1. Versículo 2. Certo homem de Zorá, que é uma cidade, esse homem chamava-se Manoá, do clã da tribo de Dan, tinha uma mulher estéril. A mulher não tem nome aqui nesse texto. Certo dia, o anjo do Senhor apareceu a ela e lhe disse: você é estéril, não tem filhos, mas engravidará e dará à luz a um filho. Possivelmente essa mulher estava no campo, trabalhando, ceifando, e Samuel vai dizer que então o anjo do Senhor, é importante que você perceber que é uma visão do autor. O autor disse, o anjo do Senhor. Por quê? O autor escreve o texto anos depois do acontecimento. Então o autor sabe de coisas que os personagens não sabem. E Samuel diz: então o anjo do Senhor apareceu à mulher e falou assim: você é estéril, não tem filhos, mas engravidará e dará à luz. Versículo 4. Todavia, disse o anjo à mulher, todavia tenha cuidado, não beba vinho, nem outra bebida fermentada, e não coma nada impuro. E não se passará navalha na cabeça do filho que você vai ter. Ou seja, independente se ele tem um tio que é barbeiro, se ele tem um parente que é cabeleireiro, ele não pode passar navalha no seu cabelo. Por quê? Porque o menino será um nazireu. Se você quer um dia ser um nazireu e tentar viver assim, essas são as condições. Não beba vinho, não beba bebida fermentada, não corte o seu cabelo. E você vai mais na frente que também não pode nem tocar em nada impuro ou nada morto. Ele será nazireu, consagrado a Deus desde o nascimento. O final do versículo 5 vai dizer: e ele iniciará a libertação de Israel das mãos dos filisteus. Então o anjo fala assim para a mulher: mulher, você é grávida, mas você vai engravidar. O seu filho será um nazireu. Ele não pode beber vinho, nem bebida alguma fermentada. Não pode comer ou tocar nada impuro, não pode cortar o cabelo, e esse menino vai ser separado para libertar o povo dos filisteus. Opa, mas quem colocou o povo nas mãos dos filisteus? O próprio Deus. Então Deus, você consegue perceber que parece loucura, muitas vezes, o evangelho positivista que nós temos hoje? Deus coloca esse povo escravo dos filisteus, e depois, para uma mulher estéril, levanta uma criança para que liberte o povo dos filisteus, mas esse povo está cativo dos filisteus, porque foi o próprio Deus que colocou eles lá. Esse é o texto.
Por uma vontade soberana de Deus, que nem sempre nós entendemos, Deus faz com que o povo que está cumprindo coisas que ele reprova, Deus coloca eles por algum mistério, por algum propósito, e vamos ver isso até o final, cativo de um povo filisteu, mas Deus vai levantar uma criança para tirar esse povo que ele mesmo colocou das mãos dos seus inimigos. Versículo 6. Então, é aqui que a história fica interessante, porque você pode ler a Bíblia de forma dura, de forma espiritualizada, sem contextualizar, imaginar como os personagens estão se comportando, porque o autor sabe de muitas coisas que eles não sabem. Versículo 6 vai dizer assim: então a mulher foi contar tudo ao seu marido. E a mulher chegou para mim e falou assim: amor, um homem de Deus veio falar comigo. É mesmo? É. Olha, amor, ele era como um anjo de Deus, de aparência impressionante. E Manoá, penso eu, fica assim, um homem com aparência impressionante como de um anjo. Observa que a mulher diz, com aparência como de um anjo. A mulher não sabe que é um anjo. Quem falou que era um anjo do Senhor foi quem? O autor. Porque o anjo, quando aparece para esta mulher, como as aparições que Deus tem para nós no dia a dia, não são como nós imaginamos nos filmes. O homem aqui não aparece com 3 metros e 2 asas, e roupas brancas, e trombetas, e espadas e cavalos. É um homem comum, mas ela diz, olha, não é um homem comum, amor, é um homem que tem uma aparência impressionante. A Manoá talvez pergunta assim a esta mulher, sua esposa, é mesmo? Mas que homem é esse? Da onde que ele é? Ela diz, olha, eu não lhe perguntei de onde ele tinha vindo. Ele não me disse o seu nome. Ah, é mesmo? Então, um homem com aparência impressionante. Imagino, a Adriana chega em casa e fala assim, amor, olha, hoje estava no shopping, quietinha. Chegou um homem, um anjo de Deus. Com aparência impressionante. Eu falei, Da onde você conhece ele? Não sei, não falou de onde veio. Qual é o nome dele? Ele não falou. Eu falei, entendi. A pergunta seria assim, e vem cá, o que vocês conversaram? Qual foi o papo? O que ele disse? Esse homem de aparência impressionante. Olha o que a mulher de Manoá vai dizer. Mas ele, amor, me assegurou, versículo 7, o quê? Eu vou ficar grávida. Um homem de aparência impressionante apareceu para você, que você não sabe quem é, assim, você vai ficar, vai ficar grávida? O que me garante que nada mais aconteceu do que uma simples conversa? Porque você é estéril, mas você vai ficar grávida. Ele falou que eu vou ficar grávida. Vou engravidar, vou dar à luz um filho. Mas disse a mulher a Manoá. Versículo 7, continuando. Todavia, ele diz para mim, olha, você não deve beber vinho, nem outra bebida fermentada, e não comer nada impuro, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o nascimento até o dia da sua morte. Disse ela a Manoá. A Manoá, ok. Imagino esse camarada com a ideia na cabeça. Ela falou, homem como um anjo do Senhor, amor, de aparência impressionante, eu sou estéril, me dê uma promessa que eu vou engravidar. A Manoá fica. Será que é Deus? Será que é somente Deus? Talvez seja, talvez não. E agora, como saber? E se for Deus, e de fato engravidar, e esse menino for a resposta da nossa nação de Judá contra os filisteus? Mas se não for Deus, mas se for Deus, Manoá fica nessa, talvez Deus, talvez. E você percebe no próximo texto, que Manoá, com essa dúvida de, pode ser Deus, e se pode ser Deus, talvez seja Deus, eu não quero errar, eu não quero tomar decisões erradas no processo. Porque se for Deus, esse menino vai nascer. Se for Deus, ele vai ser um nazireu de verdade. E se for Deus com uma promessa, será levantado para nos livrar das mãos dos filisteus. E se for Deus, eu preciso saber o que fazer, porque eu não quero tomar decisões erradas. Eu terei decisões cruciais a serem tomadas e não quero pecar, não quero errar. Olha o que diz o próximo versículo, versículo 8. Então Manoá orou ao Senhor. Orou como? Eu não sei se é Deus. Não sei se o anjo é de Deus. Orou e disse assim, Senhor, eu vou aqui colocar algumas coisas. Senhor, desculpa te incomodar. A minha esposa falou que um homem de aparência impressionante falou com ela no campo. Eu estou um pouco preocupado com isso, porque ela falou que é do Senhor, mas não sei se é do Senhor ou se não é do Senhor. E falou que ela vai engravidar, Senhor, vai ter um filho. Deus, se for do Senhor, será algo maravilhoso, mas
eu quero te pedir uma coisa. Ele diz assim: Senhor, eu te imploro que o homem de Deus que enviaste volte. Dá para o Senhor mandar ele de novo, para eu conversar com ele. Se for realmente do Senhor, ele vai voltar a falar comigo. Senhor, peço que ele volte. Olha o que ele diz: para nos instruir sobre o que fazer com o menino que vai nascer. O que Manoá quer, para não cometer erros, e é a primeira palavra desta noite, nossa administração, ele quer um plano. Manoá quer um plano. Senhor, se for realmente o Senhor, e for uma promessa do Senhor, essa criança vai nascer. Dá para o Senhor, além da promessa, trazer um plano? Porque uma promessa sem um plano é algo muito abstrato. E eu corro o risco de tomar decisões muito erradas e muito equivocadas. Dá para o Senhor me trazer um plano? Manoel é o cara do plano. Tem alguém hoje aqui que fala assim: pastor, eu sou um planejador, não faço nada sem antes planejar. Levante a mão. Tem pessoas aqui, seja sincero: pastor, eu planejo tudo que eu faço. Planejo. Deus abençoe a sua vida, viu? Que a maioria que não levantou a mão não planeja nada. Possivelmente quem chegou hoje na hora aqui, chegou antes do culto começar, só com 2 fileiras, foram pessoas que planejam. Porque se não se planejam, chegaram um pouco mais tarde. Mas não digo que não planejar é um problema, e planejar é o que deve ser feito. Mas também em ser alguém planejador, você pode também sofrer alguns problemas. Manoá é o cara que quer o plano. Senhor, me dá um plano. Para onde vou? Me dá o plano. Me dá ali o caminho, o GPS. Me dá o plano. O menino vai nascer, eu tenho que saber o que fazer, Senhor. Eu não quero errar, me dá um plano. Ele ora. E versículo 9 vai dizer assim: Deus ouviu a oração de Manoá. Isso para mim aqui é fantástico, sabe por quê? Porque independe sobre o que você ora, como você ora, ou por que você ora, Deus sempre ouve a sua oração. Manoá tem uma oração como quem duvida. Senhor, já que eu não sei que é o Senhor, dá para o Senhor fazer o anjo voltar. Deus poder dizer assim: Manoá, a sua oração não faz sentido, você não confia em mim. O anjo já foi, meu amigo. A tua mulher já recebeu. Confia no que ela disse, que o anjo disse para ela. Eu não vou mandar de novo. Você está colocando em xeque a minha palavra? Não é o que Deus faz. Sabe o que Deus faz? Deus ouve a oração de Manoá. O que me faz ter certeza é que Deus sempre ouve a nossa oração. Por mais estúpida que possa parecer algumas vezes, por mais que a nossa oração pareça uma falta de fé, falta de confiança, dúvida, talvez, Deus sempre ouve a nossa oração. Quando estamos aqui, nós oramos, Deus ouve. Quando há sentimentos em nós que palavras não podem expressar e ninguém sabe o que estamos sentindo, Deus também está ouvindo. Quando temos pensamentos de dúvida, de incertezas, e se formos compartilhar com alguém, alguém poderá achar que estamos loucos, ou alguém poderá achar que nós somos infantis, ou alguém poderá achar que nós não temos fé, e portanto nós não compartilhamos, ainda assim Deus ouve. Quando você vem aqui, você levanta as suas mãos e diz assim, e cantamos: a único que é digno de receber a honra e a glória e o louvor. Deus está ouvindo o seu clamor, Deus está ouvindo a sua oração, Deus está ouvindo a sua súplica, porque Deus sempre ouve. Pode parecer um pouco arrogante da sua parte, mas olha para o seu irmão do seu lado e diga assim: olha, Deus sempre me ouve. Fala para ele: Deus sempre me ouve. Deus sempre ouve. Independente do que ele diga, independente de como ele se movimente, ele sempre ouve. Deus ouviu a oração de Manoá. Manoá queria um plano. Interessante que não há nenhum relato aqui, eu procurei e não achei. Não há nenhum relato que esta mulher estava orando, como Ana, da semana passada que lemos sobre Samuel. Esta mulher não fez uma oração pedindo a Deus um filho. Não sei se ela já tinha orado e desistido. Não sei se nem mesmo orou. Mas não há nenhuma menção que esta mulher, sem nome, esposa de Manoá, fez uma oração pedindo a Deus: Deus, sou estéril, dá-me filho, assim como Ana, mãe de Samuel. Mas mesmo sem pedir, mesmo sem relatar Samuel, mesmo sem orar, Deus sonda e esquadrinha o nosso coração. Tem coisas que nós nem estamos pensando, nem estamos pedindo, nem sabemos que Deus quer fazer, nem esperamos que Deus faça. Mas ainda assim Deus ouve o mais profundo do nosso coração. E nos dá, muitas vezes, aquilo que nós nem sabíamos
que precisávamos. E volto lá onde eu comecei. Porque algumas vezes nós temos para nós algumas decisões como grandes, quando na verdade não são. Temos para nós algumas decisões que são cruciais, quando na verdade não são. Deus ouviu a oração de Manoá. Aí olha o versículo 9 que continua. Manoá orou: Senhor, dá para enviar um anjo novo? Eu preciso de um plano. Me instrua o que fazer com esse menino, não posso ter uma decisão errada. Deus ouviu a oração, versículo 9 continua. E o anjo de Deus veio novamente falar com a mulher. Opa! Como assim? O anjo apareceu para a mulher e Manuel aí. Poderia ser Manuel, né? Aí poderia assim, irmãos, eu pesquisei no grego, Manoá quer dizer Manuel. Não, não existe isso, tá? No original hebraico, na Septuaginta. Então, Manoá ora assim: Senhor, eu estou em dúvida, talvez esse homem é do Senhor, talvez vai acontecer, eu que não quero errar, se for do Senhor, manda um anjo falar comigo. Deus fala assim: ok, vou mandar um anjo aí de novo. Aí o anjo vem para a mulher. O anjo vem e volta para a mulher. Porque Deus nem sempre vai fazer as coisas do jeito que a gente espera que Ele faça. Deus nem sempre vai cumprir um papel baseado num rascunho, num plano que nós fizemos. Nem sempre a resposta de Deus para mostrar que é Ele agindo vai ser conforme o nosso plano. Manoel é o cara do plano, Manoá. Senhor, traz o anjo de volta para me instruir o que fazer. Deus, traz ele para falar comigo. Aí Deus ouve a oração e Deus responde. Só que não necessariamente Deus responde da forma que nós esperávamos que Ele respondesse. Deus nem sempre se move da forma que nós esperamos que Ele se mova. E o anjo então voltou e foi falar com a mulher. Continua o versículo 9. Quando ela estava sentada no campo, mais uma vez, estava num canto, Manoá no outro. Manoá, seu marido, não estava com ela. Mas ela foi correndo contar ao marido. Ela foi correndo e falou assim: amor, o homem... Lembra aquele homem, amor, de aparência impressionante, de outro dia? Ele está aqui, me apareceu de novo. Ele falou: what? Como? Eu orei e pedi a Deus que viesse falar comigo. Ele apareceu, você... mulher... Talvez isso não seja de Deus, mulher. Porque para ser de Deus, eu pedi que Deus se movesse dessa maneira. Eu pedi que Deus mandasse o anjo de volta. Mas eu estava lendo, Deus não tem culpa. Porque Manoá não foi tão específico. E eu só observei isso hoje à tarde, lendo de novo o texto. Cada vez que você lê, você observa algumas coisas, alguns detalhes. Em nenhum momento Manoá falou assim: dá para mandar um anjo de volta a mim. Manoá falou: dá para o Senhor mandar um anjo voltar aqui? Ué, mandei voltar. Está aí. Amor, o homem de aparência impressionante me apareceu de novo lá no campo. Ele está aqui, versículo 11. Manoá levantou-se, não é bobo? O quê? Vamos lá agora. Levantou, seguiu a mulher. Quando se aproximou do homem, perguntou, ajeitou a camisa: és tu o homem que falaste com a minha mulher? Sem jeito, sem graça. Olha para um camarada de aparência impressionante, como um anjo de Deus, um cara bonito. Manoá: é você o homem que falou com a minha mulher? Aí o anjo olha para ele e fala assim: sim. Disse ele, o anjo. A Manoá perguntou, versículo 12: quando as suas palavras se cumprirem, Manoá perguntou: como devemos criar um menino? O que Manoá quer é um plano. Diga assim comigo: plano. Manoá quer se assegurar de que ele não vai tomar uma decisão errada. Quando as palavras, possivelmente ele chegou, olhou o homem e falou assim: rapaz, isso não é do Senhor, da onde que veio isso, hein? Cara bonito, aparência impressionante. Olha, ô seu anjo, quando as palavras se cumprirem e o menino nascer, como nós devemos criar o menino? Sabe por quê? Porque você vai dar uma promessa e você vai embora, mas quem vai criar ele sou eu.
O que eu tenho que fazer? Coloco no curso de inglês ou de espanhol? Ele faz jiu-jitsu ou taekwondo? Porque ele vai libertar o povo? Ele vira ferreiro para fazer espada ou ele vai estudar para ser sábio, governar? Me diz o que fazer. Eu não posso tomar decisões erradas. Me dá um plano. Deus me dá um plano. Deus me dá um plano. Deus mastiga e me dá mastigado, Senhor. Me dá. Só que Deus nem sempre faz as coisas do jeito que a gente espera. Deus nem sempre se move de uma forma que a gente planejou. Me diga o que fazer, perguntou. O que esse menino deverá fazer? Jiu-jitsu ou taekwondo? Final do versículo 12. O que ele deverá fazer? Letras? Humanas? O que deverá fazer? Versículo 13. O anjo do Senhor respondeu: sua mulher terá que seguir tudo o que eu lhe ordenei. Manoá está aqui. E o anjo está. E Manoá, o que eu tenho que fazer? Me diga, o que fazer? Me dá um plano. Me diga, o que fazer? Lembra do pivô do basquete? É a segunda palavra para nós esta noite, é o giro. O anjo faz o giro do basquete. Manoá, o que fazer? Me dá um plano, fala comigo. Então o anjo faz assim. A sua mulher sabe o que fazer. É só ela fazer o que eu já ordenei. Manoá está aqui, olhando para o anjo. Manoá, ele tem uma visão, ele tem uma direção. Senhor, me dá um plano, me dá a direção. E o anjo convida ele a fazer isso. Manoá, você está muito preso ao plano. Você só consegue ver o plano, decisões certas, aquela coisinha, a caixinha. E o anjo leva Manoá ao giro. Olha para cá, para sua esposa, uma outra direção. Ela sabe o que fazer, eu já falei com ela. Apenas confie. Senhor, eu quero um plano. E o anjo faz, gira Manoá, não tem plano, é confiança, é fé. Mas Deus me fala o que fazer, eu não posso errar, eu tenho uma decisão crucial e grande a tomar. Me diga, mastigue para mim, escreva lá no meu espelho, embaçado pelo calor do chuveiro, como nos filmes de suspense. Deus escreva com batom no meu espelho, Deus envia um anjo, envia uma carta, e Deus fala, epa, está preso ao plano. Você só consegue ver plano, vira, confia. É fé. Você observa que esse movimento não é um movimento que eu não saio do lugar. Parece algo muito pequeno. Mas de quando estou virado para lá, eu tenho uma perspectiva, eu tenho uma direção. Por exemplo, eu estou aqui e eu vejo uma parede. Quando simplesmente eu faço um giro sem sair do lugar e olho para cá, eu tenho uma outra perspectiva. Eu tenho aqui muitas pessoas na minha frente. Eu tenho muito mais coisas a observar e ver. E é isso que o anjo está fazendo com Manoá. Você está preso a um plano. Você está preso à razão. Você está preso à matemática, ao cálculo. E o anjo vira Manoá. Simplesmente creia. Confie. Porque Manoá tem medo de tomar decisões erradas. Porque o anjo falou, vai ser um nazireu, não pode isso, não pode aquilo, não pode isso. E Manoá está preocupado sobre o que fazer. Manoá espera uma resposta de Deus, mas Deus não dá resposta, o anjo não dá resposta. O anjo gira Manoá para sua mulher. Já falei com ela, ela sabe. Apenas creia, apenas confie. Às vezes nós vamos orar a Deus por um plano. Deus, dá-me um plano. Senhor, tem uma decisão crucial a tomar essa semana. Deus, dá-me um plano, fala comigo, me mostra. Me dá o caminho, dá-me um plano, Senhor. Dá-me um plano de vida, dá-me um plano profissional, dá-me um plano espiritual, dá-me um plano relacional, dá-me um plano emocional, o que fazer, aonde ir, com quem falar, dá-me um plano. Sabe o que Deus faz? Muitas vezes a resposta de Deus é apenas, ao invés de nos trazer algo, é apenas nos girar. E nos dá uma nova perspectiva, um novo olhar. Olhe por esse ângulo, olhe por essa perspectiva e apenas creia. Para Manoá, essa posição é, anjo, me dê um plano. Para Manoá essa aqui é a posição, seu anjo do Senhor, aonde eu preciso saber algumas coisas. Para Deus, a posição de Manoá, a primeira posição é a posição daquilo que ele acha que precisa saber. E o anjo gira ele para dizer,
Isso é o que você realmente precisa saber. Já falei com a mulher, já falei com a sua esposa. Confie. Não é o que você acha que precisa saber, mas aquilo que você realmente precisa saber. E quem pode nos dar a direção e nos mostrar em sinais, pregamos semana passada, os sinais de Deus, os sinais. Nós achamos que precisamos saber de muitas coisas para tomar decisões, mas na verdade não sabemos, ou não precisamos. Basta nós observarmos o movimento de Deus e acompanharmos o que Ele está fazendo. Dizemos assim: Senhor, eu quero ver a Tua mão. Senhor, eu quero ver a Tua mão, quero ver o Teu agir. Deus, dá-me a Tua mão, coloca a mão. Deus, vai com a mão. Deus, quero ver a Tua mão que segura, a Tua mão que larga, a Tua mão que cura, a Tua mão que liberta, quero ver a mão. Mas hoje, quero desafiar você uma coisa que quem sabe você nunca ouviu. Não só fique ligado, fique atento, queira a mão de Deus, mas hoje também preste atenção nos pés de Deus. Algumas vezes Deus não vai, com a sua mão, mudar a situação. Deus vai simplesmente nos convidar a virarmos para uma outra perspectiva do que estamos vivendo. Deus, arranca essa pessoa da minha vida. Deus, coloca essa pessoa aqui. Deus abre a porta de emprego. Deus cura a enfermidade. Deus faz isso. Deus faz. Deus vem com a tua mão e arranca. Deus vem com a tua mão e implanta. Deus vem com a tua mão. Nem sempre Deus vai colocar ou tirar. Deus vai simplesmente nos virar para um outro lado e falar: olhe por aqui agora e simplesmente confie. Você não vai andar. A situação não vai mudar. O jogo ainda é o mesmo, mas aonde eu coloco você virado, você tem uma outra perspectiva do que está acontecendo. Aí você pode ver saída, aí você pode entender a mão de Deus, você pode entender o propósito de Deus. É assim o anjo leva Manoá a esse giro. Deus quer definir apenas uma direção. Sabe, o giro é um pequeno movimento. No basquete não se pode andar, mas vamos supor, estou virado para cá. Quando eu viro para cá, parece que nada aconteceu, nada mudou. Continuo no mesmo lugar, estou no mesmo palco, as coisas não mudaram. Mas observe, se desse movimento eu começar a andar, você vê que tudo muda. Se eu estou para cá e começo a andar, a minha direção é essa. Agora, se eu estou aqui e Deus me convida a girar, não vai mudar a situação, não vai mudar o meu coração, mas vai dizer: confie, e Deus me gira, e eu olho para cá. Se eu começar a andar, é uma direção completamente oposta. Um pequeno movimento de pernas, que não me tira do lugar, mas muda completamente o caminho que eu vou tomar. É isso que o anjo faz com Manoá. É isso que Deus faz com a gente. Senhor, tenho grandes decisões a tomar, me dá um plano, me fala claramente. Mas muitas vezes Deus vai apenas nos girar e nos dizer: olha aqui, confia aqui, observe aqui. Versículo 14, diz que então o anjo falou para Manoá: já falei para sua mulher o que fazer, e vou repetir: esta criança não poderá comer nenhum produto da videira, nem vinho ou bebida fermentada, nem comer nada impuro, e terá que obedecer a tudo que lhe ordenei. Esta criança deverá fazer tudo o que lhe ordenei. Manoá está preocupado com o plano. Manoá está preocupado com a razão. Manoá está preocupado com o cálculo, com a lógica, com a matemática. Mas não é aí que Deus está. Porque Deus não pode ser calculado. Deus não pode ser racionalizado. A Bíblia diz que Deus é Espírito. A Bíblia diz que Deus é mistério. E eu falo agora, principalmente para você, que é aquela pessoa que, até da parte de Deus, quer sempre um plano. E quando o plano que você faz, dizendo que é um plano de Deus, talvez seja da parte de Deus, o plano se frustra, você enlouquece. Porque eu planejei, na minha lógica, se aconteceu isso, não é Deus. Se foi assim, então é Deus. É lógica. Mas não é lógica em Deus. É por isso que eu gosto do conceito. Porque hoje muitas pessoas estão fazendo o seu plano. E quando o plano não sai conforme ele planejou, ele pergunta: Deus, aonde está o Senhor? O que aconteceu? E alguns chegam a estágio de falar assim: quer saber de uma coisa? Deus não existe. Porque se Deus existisse, Ele faria
assim como eu esperava que ele fizesse. Porque eu estou na igreja há não sei quantos anos, eu oro, leio a Bíblia, e olha como eu estou agora vivendo. Olha como eu estou vivendo. Se Deus existisse, eu não estaria vivendo isso que eu estou vivendo. Deus não existe, eu perdi meu tempo. Lógica, cálculo, razão. Por isso eu gosto do conceito que Deus, quando Moisés fala assim, Deus, eu vou libertar o povo, você vai libertar o povo. Quando chegar lá, Senhor, digo para Faraó que quem me mandou? Não posso falar que foi um mato que pegava fogo e me mandou, eles vão rir da minha cara. Que eu conversei com o mato. Quem eu digo que me mandou? Deus fala assim, vá para Faraó e diga que eu sou, te mandou. Por isso eu gosto do conceito que diz que Deus não existe. Que é isso, pastor? Deus não existe. Esse púlpito existe. Eu existo. Essa caixa existe. A minha roupa existe. Essa caneca existe. De alguma forma, uma hora ou outra, vai deixar de existir. Deus não existe. Para você que vê esse vídeo na internet daqui a algum tempo, não, Deus não existe. Que esse pastor virou ateu? Não. Deus não existe. Simplesmente Deus é. Ele é. Enquanto você tentar fazer uma lógica matemática de onde está Deus, Deus existe, cadê Deus, onde está Deus, isso aqui existe, isso aqui agora existe, amanhã não mais existirá. Isso aqui existe, amanhã não mais existirá. Isso aqui existe, amanhã não mais existirá. Deus é eterno, Deus é Espírito, Ele é soberano, Deus é. Deus é. Diga para Moisés, diga que eu sou, te mandou. Eu sou. Eu sou. Não meça a minha existência por aquilo que você pode ver. Me lembro de Jesus com a mulher samaritana em João 4. Jesus propositalmente passou, geograficamente era inviável, era mais distante, não era comum um judeu se dar com o samaritano, porque o samaritano é o irmão distante do judeu, é aquele irmão impuro. Então Jesus foi lá para uma samaritana conversar com ela, a mulher no 5º casamento, cheia de problema, e a mulher conversou com ele, e aí quando descobriu que ele era, falou assim, Senhor, o seu povo, os judeus, dizem que o lugar de adorar o Senhor é no Monte X. O meu povo samaritano diz que adorar o Senhor é no monte tal. Qual lugar que devo adorar o Senhor? Quem está certo, quem está errado? Qual é a lógica? Qual é a razão? Qual é a matemática? Sabe o que Jesus diz? O Pai está procurando. Chegou a hora que o Pai está procurando aqueles que adoram a Ele em espírito e em verdade. Porque Ele não está aqui. Ele não está aqui. Ele é. Sabe, irmãos, desculpa se eu vou de repente entristecer você, mas não se apega a essa ideia de, não, eu vou orar naquele lugar porque Deus está lá. Para com isso, pelo amor de Deus. Eu vou naquele monte. Tem gente que acha, eu falei sobre isso domingo passado, tem gente que acha que vai ter uma revelação de Deus se for a Terra Santa e andar no Mar da Galileia e boiar num mar morto cheio de sal, e se ficar de semana e lá vai ter uma revelação especial de Deus. Não tem nada disso, acabou isso. Jesus já veio e Ele é em todos os lugares. Deus está em Israel? Está. Deus está nos Estados Unidos? Está no México? Está na China? Está na Coreia do Norte? Deus está lá porque Deus é. Aonde você estiver em espírito, Deus está. Não meça Deus pela sua razão, pela sua lógica, sabe por quê? Principalmente você que gosta de planejar, até o movimento de Deus, você pode se frustrar e se decepcionar. E dizer, olha, quer saber de uma coisa? Perdi meu tempo na igreja. Deus não existe. Versículo 15. Manoá então disse àquele anjo do Senhor de aparência impressionante. Olha, Senhor anjo, eu aprecio que você veio aqui, sabe, nos acolher. Você veio 2 vezes, você trouxe uma promessa, você conversou com a gente, você veio nos entregar algo importante, Deus. Aí ele diz, olha, nós gostaríamos muito que você ficasse conosco. Nós queremos oferecer um cabrito. Manoá diz, isso é a hospitalidade que nós temos aqui, é um costume nosso. Nós sempre fazemos isso. Isso sempre acontece assim, Senhor anjo. Manoá é o cara do plano, da razão, da lógica. O movimento é esse, então acontece isso. Se acontece isso, o movimento é esse. Podemos oferecer para você, a gente faz um cabrito, sabe, com chuchu e camarão, seu anjo, que é uma maravilha. A gente faz um cabrito na brasa com barbecue, que é impressionante, seu anjo. Se fosse você, ficaria. Deixa a gente cozinhar para você, a gente sempre faz isso.
versículo 15, versículo 16 vai dizer: o anjo do Senhor respondeu: se eu ficar, meu amigo, eu não vou comer nada. Podemos olhar assim, que isso, hein? O anjo rejeitou. A hospitalidade não rejeitou. O que o anjo diz é: você, Manoá, está sempre aqui, ó. É sempre assim que se faz. É sempre aqui que acontece. O anjo está convidando Manoá a fazer um giro e dizer: Manoá, as coisas nem sempre vão ser conforme são. Nem sempre vai acontecer da forma que sempre acontece. Sempre se come, sempre se recebe, sempre se faz um cabrito. As pessoas, os viajantes sempre aceitam, mas eu não vou comer. Por que, Manoá? Sabe como é que Deus trata a gente, muitas vezes? Com esses confrontos. Aqueles conceitos básicos, né? Se eu quero paciência, Deus não vai me dar paciência. Ele vai me dar uma situação para eu ter a oportunidade de ser paciente. Se eu quero paz, Deus não vai me dar paz. Deus vai permitir que eu passe por guerras, para que na guerra possa ser moldado a ter paz. Esse manual, o cara do plano, da lógica, o anjo trabalha com ele. Não é lógica, não é razão, não é cálculo. É espírito, é fé, é confiança. Manoá, olha o que o Samuel vai dizer, o escritor vai dizer no final do versículo 16. Isso aqui, irmãos, é do autor. Manoá, até esse momento, não sabia que era o Senhor. Não sabia. Até esse momento, Manoá estava como nós estamos muitas vezes. Talvez seja Deus, talvez não seja Deus. Eu vou tomar algumas iniciativas para ver se realmente é Deus ou se não é Deus. Samuel disse: até o momento Manoá não sabia que era Deus. Talvez Deus. Versículo 17. Então Manoá perguntou mais uma vez ao anjo do Senhor: qual é o teu nome? Para que a gente possa prestar homenagem quando esta palavra se cumprir. Não sabe ainda se é ou não, está em dúvida. Manoá diz: chega para cá, Senhor, vamos tirar uma selfie. Aí a gente faz um quadro aqui, se realmente for do Senhor essa promessa, quando se cumprir, a gente vai olhar a foto e vai se lembrar, vamos homenagear, vamos falar: olha, esse homem aqui, ó, esteve com a gente, está aqui a selfie que prova. Dá para o Senhor, então, a dizer o seu nome, e ele respondeu, versículo 18: por que você pergunta o meu nome? Irmãos, é por isso que é uma palavra de Deus. O anjo bate, assim: por que você quer mais uma vez a lógica, a razão, o plano? Por que você pergunta o meu nome? O meu nome está além do seu entendimento. Nós sempre queremos encontrar Deus no entendimento. Por isso eu diria: como saber se é Deus ou não? Se é algo que você pode racionar, é algo que você pode medir, algo que você pode calcular, algo que gera de alguma forma um sinal de que foi um fruto de algo que você pode fazer em sua naturalidade. Se é algo que pode ser calculado, possivelmente não foi Deus. Foi você. Aonde encontrar Deus? Quando temos alguma coisa que dizemos assim: olha, é impossível eu ter produzido isso. Olha, é impossível ter gerado esse resultado. Olha, isso aqui é grande demais. Isso aqui eu não posso explicar. Isso aqui está além do meu entendimento. Eu diria: olha, possivelmente isso é Deus agindo. Deus está além do meu entendimento. Diga para o seu vizinho, diga assim: Deus está além do seu entendimento. O problema desse talvez seja, talvez não seja, será. Eu me lembrei agora, obrigado, Senhor. Deus é maravilhoso. Eu lembrei propaganda da presunta Sadia. Lembra do garotinho com uma visão na vista, uma tarjazinha? Ele passava de presunto em presunto. Sabe o que ele dizia? Esse não é. Esse não é. Aí dizia: está querendo me enganar? É. Aí no quarto: de jeito nenhum. E no quinto: opa, decorei a fala do garoto, tem mais de 15 anos essa propaganda. Era ou não era? Não, não é.
Não, talvez não é. Sabe o que a gente faz? A gente quer medir Deus e quer encontrar Deus assim, sabe? Não, o por exemplo, sadia eu conheço. Olha, esse relevo aqui, é sadia. Não, textura aqui é sadia. Não, isso acontece, então é Deus. Não é Deus. A gente quer medir Deus pela lógica e pela razão, e o anjo está convidando o tempo todo a Manoá. Rapaz, saia dessa perspectiva de plano, de razão, de lógica. Você vai se frustrar, vai ficar talvez seja, porque se for assim é Deus, se não for assim não é Deus. Eu tenho um plano, tenho um cálculo. O anjo chama ele para poder virar, sem se movimentar, simplesmente tem uma nova perspectiva. Olhe para cá, é pela fé. É confiando, é pela fé. 19. Então Manoá apanhou um cabrito e a oferta de cereal e ofereceu ao Senhor sobre a rocha. Porque o anjo diz: eu não vou comer o seu cabrito. Quer aproveitá-lo? Ofereça ao Senhor. Manoá pegou o cabrito, o cereal e ofereceu ao Senhor sobre a rocha com a orientação do anjo. Que o anjo diz: Manoá, é bom você querer me agradar, mas olha, essa palavra não veio de mim, veio do Senhor. Então o seu louvor, a sua oferta, não é a mim, é o Senhor. O anjo diz: não é aqui, Manoá, não é no horizontal, é no vertical. Enquanto você respira, essa respiração que você tem, ela veio do Senhor. Então ofereça até o ar que você respira, sua respiração, ao Senhor. Tem família, filhos? O que Deus te deu, por mais difícil que seja, ofereça ao Senhor. O ar que eu respiro foi Ele que me deu, a Ele a glória e o louvor. Os dons, talentos, o que eu tenho foi Ele que me deu, a oferta é ao Senhor. É pela fé. Diz que ele vai a uma rocha, oferece um sacrifício ao Senhor. Versículo 19 continua. E o Senhor, diz o texto, Samuel vai dizer, e o Senhor fez algo estranho. Estranho para quem? Estranho para Manoá. Porque o Senhor nunca fez assim. Isso nunca aconteceu. O Senhor fez algo estranho. Algumas vezes Deus vai se mover de uma forma que nós vamos julgar que é estranho. E enquanto Manoá e a sua mulher observavam, 20, quando a chama do altar do sacrifício da rocha subiu ao céu, vai dizer que naquele momento, de uma forma estranha, o anjo do Senhor subiu na chama. Então tem um sacrifício, uma queima em uma rocha. Então fogo é aceso o sacrifício. Enquanto o fogo sobe, diz que no meio daquele fogo, o anjo sobe no meio do fogo. É estranho. Porque Deus não é lógica. Deus não é razão. Deus é mistério. Deus é estranho. Para a razão humana é estranho, é esquisito. Para a razão humana é improvável. Para a razão humana é impossível. Manoá pergunta: qual é o seu nome? Quem é você? Da onde você vem? Não tem respostas enquanto quer razão e lógica. Mas é no momento do sacrifício, em que o anjo sobe pelas chamas. Olha o que diz o texto. 20, quando a chama do altar subiu ao céu, o anjo do Senhor subiu na chama. Vendo isso, Manoá e sua mulher se prostraram em rosto em terra. E reconheceram que era o Senhor naquilo. Porque o entendimento do agir de Deus, de onde está Deus, de como se movimenta Deus, não está no plano, não está na razão, está na lógica. Está no sacrifício. Está no fogo. Está na doação, no louvor. Quer entender a Deus, quer conhecer a Deus, não tem de conhecer aqui, vê-lo de forma racional, mas adore, sacrifique, oferte. Eu não falo sobre dinheiro ou animal morto, falo sobre vida, fé, confiança. A revelação que não veio na lógica, veio num sacrifício.
Me permitam agora pregar pelo menos 1 minuto sobre o meu Salvador Jesus Cristo, que é sobre ele que eu prego. Moisés estava diante da rocha e tocou na rocha com o povo do deserto e a rocha dela saiu água. E Paulo vai dizer em a sua carta aos Coríntios que esta rocha era Cristo. Manoá está em uma rocha sacrificando e quando sacrifica naquela rocha diz que o anjo sobe por aquele fogo. Aí você olha o Novo Testamento, aí você tem Cristo, nosso sacrifício, a nossa rocha, que nos convida a colocar a nossa fé e a nossa confiança nele. Quer conhecer a Deus? Quer ver Deus? Conheça Cristo. Quer entender ao Senhor? Adore a Jesus. Quer saber sobre os planos de Deus sobre a sua vida? Não seja lógico, mas creia naquele que do Pai foi enviado como parte de si próprio, porque os três são um são três, foi enviado para morrer em nosso lugar. Lá não tem palavra de encerramento. Porque a lógica disse, se ele foi morto em uma cruz romana, para aquele buraco que entrou morto ficará. Mas, ó morte, onde está a sua morte? Ao terceiro dia, Jesus Cristo ressuscitou. Não tem lógica, não tem razão, não tem cálculo. É mistério, é soberania, é Espírito, é Deus. Ele é a nossa rocha. Ele é o nosso sacrifício. Enquanto Manoá não foi a rocha, não foi ao sacrifício, ele não teve o entendimento de que era o Senhor. Oh Deus, obrigado por esta palavra. Enquanto você não for a Cristo, enquanto você não for o Filho de Deus ressurreto, você vai andar frustrado, desanimado, triste, confuso, porque não há lógica, não há razão. É fé e a confiança. Versículo 21. Como o anjo do Senhor não voltou, a manifestar-se Manoá e sua mulher, a Manoá e sua mulher, Manoá então percebeu que era o quê? Que era o anjo do Senhor. No sacrifício, na rocha, ele percebeu que era o Senhor. Ele disse, sem dúvida vamos morrer. Interessante que ele tinha dúvida se era Deus, mas que vai morrer, ele tem certeza. Sem dúvida vamos morrer. Disse ele à mulher, mulher, vamos morrer porque nós vimos a Deus. Mas sua mulher respondeu, se o Senhor tivesse a intenção de nos matar, marido, não teria aceitado o nosso holocausto e a oferta de cereal das nossas mãos. Pastor, Deus quer me matar? Pastor, Deus quer o meu mal? Porque o que eu vivo hoje, vou te contar, hein? Eu vou à igreja, eu dizimo, eu oro. Deus quer me matar? A mulher disse, olha, marido, se Deus quisesse nos matar, ele não teria aceitado o nosso sacrifício. Nós duvidamos, tentamos calcular. Nós somos pecadores, marido. Nós somos maus. Mas Deus não quer nos matar. Ele aceita o nosso sacrifício. Ele aceita a nossa oferta. Deus não quer te matar. Deus não quer prejudicar você. E sabe, independente do que você viva, de quem você seja, do que você tenha feito, continua fazendo, Deus ainda aceita a sua oferta, o seu sacrifício, o seu louvor e a sua vida. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Deus não só não quer te matar, mas quer trazer revelação de que Ele é na sua vida. Se não fosse esta certeza, eu não poderia estar aqui em cima nesta plataforma nesta noite, porque eu sou pecador, sou falho, sou imperfeito, sou falível, sou finito. Mas ainda assim, quando eu levanto as minhas mãos, quando eu levanto a minha voz, e oro, e adoro, e peço misericórdia e graça, Ele não só me ouve, mas aceita o meu sacrifício de adoração. Não vai nos matar, amor, não vai nos matar, Deus vai matar. Olha o que Ele diz, Ele não só aceitou a nossa oferta, se quisesse nos matar, Ele diz, nem nos teria mostrado todas estas coisas e nem nos teria revelado o que agora nos revelou. Se Deus quisesse nos matar, Ele não viria aqui, não conversaria com a gente,
Ele não nos levaria ao sacrifício ao Deus eterno. Ele não nos revelaria quem Ele é, o que pretende. Versículo 24. E a mulher deu à luz a um menino e pôs-lhe o nome de Sansão. Eu esqueci de falar que essa história é de Sansão. E possivelmente ninguém sabia que essa história era de Sansão. Sabe por quê? Porque nós geralmente conhecemos as pessoas, falamos das pessoas pelas decisões ruins que elas tomaram. Todo mundo sabe que Sansão foi um cara forte que deu mole, apaixonado, cego, cortou o cabelo, perdeu a força, ficou cego e morreu. Todo mundo sabe. Mas ninguém sabe a história do seu nascimento. Porque as pessoas tendem a ficar presas às nossas decisões ruins. Nós somos lembrados pelos nossos erros para as pessoas. Mas esse texto está aqui para nos mostrar que não é assim que Deus nos vê. Que não é nisso que Deus fica preso. Se você não sabia, sim, Sansão foi esse cara. Lá no capítulo 16, não vamos chegar lá hoje não, fica tranquilo. Vou parar no 15. Lá no 16, realmente ele fica cego, é envergonhado e morre. Mas tem uma história linda de uma promessa na família dele. E ninguém sabe disso. Versículo 24 continua. Pôs-lhe o nome de Sansão e ele cresceu. E ele cresceu mesmo, hein? Cresceu. Academia, 350 no supino, bíceps, tríceps, coxa, panturrilha, dorsal, peito. O cara ficou gigante. Cresceu. Sansão com 3 anos de idade andava de bicicleta. Levantava peso, o cara cresceu. E diz que, além disso, o Senhor o abençoou. Versículo 25. E o Espírito do Senhor começou a agir nele, quando ele se achava em Manedã, entre Zorá e Estal. Sansão cresceu. Encerrou um capítulo da história de Sansão, que Samuel relata. Sansão cresce, possivelmente Manoá sem um plano do que fazer, se vai fazer jiu-jitsu, muay thai, se vai fazer letras, se vai fazer humanas, exatas, se vai... Ele não sabe, inglês, espanhol, ele possivelmente Manoá vem labutando o filho para ele não cortar o cabelo, não tomar vinho, nem bebida fermentada, nem tocar nada impuro, e passam uns anos e Sansão fica jovem. E quando fica jovem, Sansão dá o giro. Porque os adolescentes são mestres em fazer isso. Já viu? A criança, Sansão era fofinho no capítulo 13, até começou a falar. Era fofinho, até começou a ver Netflix. Era fofinho, até começou a ficar adolescente. Perdeu a fofura. Sansão cresce, com seus pais guiado para cá. Firmado na palavra de Deus e para cá. Não corte cabelo, não faça isso. Ele está. Quando ele cresce e fica jovem, vamos agora ao capítulo 14, olha comigo, capítulo 14, versículo 1. Sansão, então desceu a Tima. Tima, cidade próxima de onde estava, desceu a Tima e viu uma mulher do povo filisteu. Sansão viu. Quando ele cresceu, ele mudou a perspectiva da sua vida. Ele foi ao povo filisteu. Ele foi em direção ao povo que Deus estava, através dele, planejando aniquilar e acabar com a escravidão. Ele desceu a Tima e viu uma mulher do povo filisteu. Sabe, irmãos, tem decisões pequenas, mas que são cruciais. O que vai acontecer aqui, vamos ler, são pequenas decisões, mas que mudam tudo, sabia disso? Vou dar alguns exemplos. Decisões relacionais. Se alguém te liga e você ora e decide retornar ou não, isso muda tudo. Muda o relacionamento. É simples. Decisão simples. Principalmente você é homem, se for sua mulher te caçando para saber onde você está. Muda tudo. Aqui é a decisão número 1, eu vou atender. Decisão outra é, não, eu não vou atender. Muda a sua vida. Muda o gosto da comida. Muda a tua área de banho molhada. Muda tudo. Mesma coisa igreja, sabe? Tem pessoas que planejam tantas coisas na sua vida.
planejam, olha, vou mudar de cidade, vou mudar de carro, vou mudar de tal, vou para tal lugar, vou fazer isso, aquilo, mas nunca planejam sobre a igreja. E eu falo sobre isso muitas vezes, se permitir abrir um parênteses aqui e falar sobre isso. Hoje é muito comum as pessoas mudarem de país por conta da economia. Vou para Portugal, vou para os Estados Unidos, vou para tal lugar, vou para tal lugar. Eu sempre pergunto, vai para onde? Lá tem minha empresa, vou trabalhar, pastor. Tem uma casa para me receber. Lá tem um amigo meu que vai me receber. Lá tem um emprego para mim. Eu falo assim, você... Não, pastor, já tenho emprego, já tenho casa, já tenho igreja. Não pensei nisso. Não pensei nisso. Para congregar onde lá? Não pensei nisso. Decisão crucial. Achamos que a grande decisão é de vamos trabalhar. Mas igreja, você não vai? Semana que vem, domingo, você vai decidir se você vai voltar ao culto semana que vem ou não. Uma simples decisão. Pastor Sandro, Faustão. Eu sou um pouco mais magro, hein? Vale a pena. Pastor Sandro, Faustão. Pastor Sandro, Faustão. Simples decisão, mas que muda o seu dia. Muda a sua mente, muda o seu coração, muda a sua vida. Sabe por quê? É palavra de Deus. A igreja do Senhor. Lembra dos pés? Não olha para as mãos, só olha para os pés. A palavra de Deus diz, o salmista vai dizer, Senhor, lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho, é a tua palavra. Decisão simples. Vídeo cacetada ou pregação. É simples, gente. Mas muda tudo. Muda tudo. Ofertar, dizimar. Pastor Sandro, sim, vou colocar o dízimo e oferta hoje no sermão. Porque eu nunca faço isso. Hoje eu vou colocar. Decisões simples e cruciais. Vou ser dizimista? Não vou. Vou ofertar? Não vou. Perspectivas. Não vou ser dizimista ofertante, vai sobrar dinheiro, então eu tenho isso aqui. Não, quando eu giro, vou dizimar, ofertar da parte de Deus, colocar o Senhor na minha vida em primeiro lugar, as suas coisas, e as demais coisas não serão acrescentadas. E vou dizimar, eu vou ofertar, eu vou confiar e ver pela fé. Decisão simples, mas muda tudo. Muda quem você diz, ou o lugar que você diz, com a sua atitude que Deus ocupa na sua vida. Olha o versículo 2. Quando voltou para casa, depois de ter visto uma mulher, e vale que ressaltar, tá? Essa mulher não é Dalila, porque a gente só conhece Dalila. A gente só conhece as grandes decisões de Sansão. Não, aqui é uma decisão simples. Você não sabe? Ele foi casado. E não é Dalila aqui. Dalila é só no capítulo 16. Quando ele voltou para casa, disse aos seus pais, seu pai e a sua mãe, mãe, vi uma mulher filisteia íntima. Vi uma mulher, eu queria dizer, consigam esta mulher para ser a minha esposa. Se você for ler todo o livro de Juízes, você perceber que tem algumas frases que se repetem no ciclo. O ciclo é, então o povo fez o que Deus reprova e passou a agir segundo os seus próprios olhos. Aí Deus envia um juiz, eles são libertos depois, e a próxima geração fez o que Deus reprova e cada um viveu segundo os seus próprios olhos. Samuel está nessa direção. Vou fazer o que está aos meus próprios olhos. Eu não sei, sabe, o pai e a mãe não cortaram o cabelo, não deram vinho para ele, nem fermento nenhum de bebida, nem coisa impura, mas Sansão ficou um camarada meio esquisito. Vi uma mulher, pai, gostei dela, eu quero. Eu quero. Vai buscar para mim. Apaixonei, papai, estou amando. E os pais de Sansão percebem que Sansão está amando aquilo que foi criado para destruir. Já percebeu como às vezes essa história é nossa? Nós às vezes nos apaixonamos por coisas que Deus quer que nós venhamos a destruir. Nós queremos para nós aquilo que Deus quer arrancar da gente. E os pais ficam loucos. Olha o que diz o versículo que vem a seguir. Seu pai e sua mãe lhe perguntaram, meu filho, será que não há mulher entre os seus parentes ou entre o povo, o seu povo, que não seja melhor? O que eles dizem é, meu filho, seria essa uma decisão acertada? Seria essa uma decisão coerente? Você tem que ir aos filisteus incircuncisos para conseguir uma esposa? Sansão, porém, disse ao pai, consiga-a para mim, é ela que me agrada.
E os pais estão, meu filho, não faça isso. Essa decisão vai colocar por água abaixo todo um plano de Deus na sua vida. Você não foi criado para amar isso, mas para lutar contra isso. Essa decisão coloca em risco toda uma nação. Sansão, não faça isso. Ele olha para cá e fala assim, não, é com ela que eu quero me casar. É ela que eu quero, pai. Vai buscar para mim. Aquele pai fala assim, toma minha filhinha, uma sandália de R$15, bonita, tem a bonequinha. Não, mamãe, aquela sandália que custa R$250. Eu gostei, foi dessa. Mas minha filha, essa decisão é um pouco incoerente. Papai não vai conseguir pagar. Eu quero aquela sandália, papai, quero aquela sandália, aquela sandália. Sansão é esse camarada que os pais não sabem mais o que fazer. Já passou por isso? Levante a mão se você esteve diante de uma situação de alguém que quer tomar uma decisão errada, e você aconselhou, mas chegou uma hora e disse assim, olha, eu não posso mais fazer nada, estou de mãos amarradas. Já passou por isso? Levante a mão. Com o filho, com o marido, com a esposa, com um amigo. Olha, aconselhei, mas ele quer, não tem mais o que fazer. Os pais de Sansão estavam amarrados. Não podiam fazer nada. Seus pais desejavam que ele tomasse uma decisão acertada, melhor. Mas Samuel está escrevendo. Samuel é o autor. E Samuel aqui abre um parênteses. Conhece os parênteses? O parênteses é para compor uma informação que, se não for colocada, ninguém vai ficar sabendo. O parênteses contém uma informação que é importante, mas não muda a sentença. Com ou sem esses parênteses, a sentença será igual, mas os parênteses têm uma informação crucial. Os parênteses. E olha o que Samuel diz no versículo 4. Samuel diz, e os pais de Sansão não sabiam que aquela decisão estúpida de Sansão era o Senhor. Olha que loucura. Seus pais não sabiam que essa loucura, essa insanidade, a decisão estúpida vinha do Senhor. Porque o Senhor buscava uma ocasião, no original buscava uma guerra, um confronto contra os filisteus. É loucura isso. É loucura porque nós, com a nossa lógica e razão, nós temos pronto para dizer, se isso é assim, é Deus. Se isso é assim, é o diabo. Não, se isso deu certo, foi Deus. Se isso deu errado, foi o diabo. Lembra o versículo 1 do capítulo 13? Que Deus deu o povo como escravo aos filisteus. Deus aprisionou o povo. Nós não temos problemas, por exemplo, de identificar e nomear que foi Deus que fez algo, as coisas boas. Olha o dom que essa pessoa tem. Só Deus pode fazer isso. É de Deus. Olha lá o milagre. Deus é poderoso. Olha, a porta se abriu. Isso é Deus. Olhamos para o outro lado. Decepção. A porta se fechou. A enfermidade não foi curada. Não houve crescimento. Não, isso não pode ser. Isso não é Deus. Isso é o diabo. O diabo é sujo. Tomou uma decisão acertadíssima. Deus instruiu. Tomou uma decisão equivocada e estúpida. O diabo levou a isso. Não, Samuel diz assim, olha, os pais não sabiam que até a decisão estúpida de Sansão era Deus. Era Deus. Parênteses. O autor coloca uma informação que os pais não sabiam. Sabe o que eu vejo aqui? O autor sempre tem informações que os personagens não têm. Isso muda tudo. Deus sabe de coisas da sua história. Deus tem parênteses na sua vida que você pode não conhecer, mas o seu autor tem informações além das que você consegue ver. Deus tem informações sobre a sua história além daquelas que você consegue calcular, racionalizar, usar de lógica. Os pais então disseram, não, a lógica, se esse menino foi criado como nazireu para combater os filisteus, então a decisão de se unir com uma mulher filisteia não é o Senhor, saia disso. Essa decisão é estúpida, mas Samuel diz, os pais não sabiam que era Deus. Há coisas que você não sabe.
Você vai olhar aqui, será que é Deus? Talvez é Deus. Isso aqui deu errado. Esse meu passado aqui foi bem negro. Isso aqui eu não sei, mas há coisas que Deus ainda está escrevendo e nós não sabemos. E quando eu olho para esse texto, e é aqui que eu quero caminhar para o nosso fechamento, os seus pais não sabiam que a decisão estúpida, equivocada de Sansão era o Senhor. E aqui está o foco da minha mensagem nesta noite. Decisões cruciais é o nosso tema. Mas sabemos que na vida nós tomaremos decisões cruciais de forma acertada e de forma equivocada. Possivelmente há pessoas aqui, ou me assistindo agora, em um vídeo, que estão se arrastando em culpas por conta de decisões equivocadas do passado. Possivelmente há alguém aqui nesta noite que acabou de tomar uma decisão equivocada. Quem sabe alguém aqui nesta noite que está convivendo com alguém que tomou uma decisão equivocada. Comprou, vendeu, foi e voltou, automaticamente se deu ao movimento. Como Sansão simplesmente fez um jogo de pernas, voltou para um lado, Sansão disse, não, eu vou para o povo filisteu e vou casar com a mulher de lá porque ela me agrada. Os pais ficaram loucos, mas os pais não sabiam de uma coisa. E aqui que está achado que eu vou dizer para você esta noite inteira. O que os pais não sabiam, não imaginavam, é quem Deus é. Deus é muito maior do que as minhas decisões. Deus é muito maior do que as minhas decisões, sejam elas certas ou erradas. Deus é muito maior do que os meus erros. Deus é muito maior do que as minhas decisões estúpidas. Se Deus é Deus para usar uma decisão acertada minha para algo, Deus também é Deus para ter mesmo uma decisão estúpida que eu tomei. Deus também pode usar isso para um propósito, para a sua glória, para um fim, para o meu amadurecimento, para o meu crescimento. Deus é maior do que as minhas decisões. Deus queria fazer algo, mas não através de uma boa decisão. E percebe aqui que Deus queria fazer algo contra os filisteus, mas não ia usar uma decisão boa de Sansão, ia usar uma decisão ruim de Sansão. Mas pastor, Deus pode usar uma decisão estúpida, ruim para fazer algo? Pode. Deus é maior do que as suas decisões. Não coloque Deus abaixo das suas decisões. Porque muitas vezes nós aprendemos o seguinte: se eu fizer isso, se eu acertar aqui, se eu não cortar o cabelo, e se eu fizer isso aqui, então Deus vai abençoar. Mas se eu vacilar, se eu errar, já era, estraguei tudo, Deus vai embora, e agora eu ficarei refém do diabo. Mas que Deus é esse? Deus queria usar uma atitude ruim de Sansão para a sua glória. Eu não estou dizendo, irmão, que todas as nossas decisões estúpidas foi Deus. Viu o marido, o pastor falou? Pastor falou. Você falou que foi um erro comprar aquele vestido. Foi erro não, foi Deus. Viu, esposa? Deus falou? O pastor falou. Falou que foi um erro eu trocar de carro. Estamos endividados, viu? Foi Deus. Não estou dizendo isso. Nós cometemos decisões estúpidas, sem consultar a Deus, por nossa conta. Porque Deus é soberano, mas nós temos responsabilidades. Mas Deus está acima das nossas decisões. Não há nada que Deus não possa pegar e refazer. Não há nada que Deus não possa pegar e mudar. Lembra de José? Os irmãos de José cometeram uma decisão estúpida ao vendê-lo e mentir o seu pai Jacó sobre o seu futuro, sobre a sua venda, sobre a sua morte. Nós lemos sobre isso na série passada. José em nenhum momento sabia que a decisão estúpida dos seus irmãos era Deus. Deus pode usar o que Ele quiser, como Ele quiser, para o propósito e para a glória dEle. Não importa o que você fez. Não importa onde você errou. Deus é maior do que isso. Você não pode carregar isso para sempre. Deus é maior do que isso. Porque a palavra que nós vamos usar, a última nesta noite,
É o propósito. É o propósito. Chega uma hora que nós estamos olhando para cá, uma perspectiva de vida, de razão, de lógica. Diga assim: Senhor, não entendo, quer me matar? O Senhor existe? Porque, Senhor, olha a minha realidade, olha meu casamento, olha a minha família, olha a minha saúde, olha a minha conta bancária. Senhor, olha o meu ministério. Deus, olha a minha vida. Deus, Senhor, não há lógica, não há razão, não há brilho, eu não consigo entender. Os pais de Sansão não entendiam que aquilo era Deus. Não tinha lógica. Sabe o que Deus faz? Deus nos convida a um giro de pernas. Perspectiva de não há lógica, não entendo o porquê da decepção, do sofrimento. Nós virarmos e dizermos: olha, não sei o porquê, não sei explicar, mas o que eu posso fazer é dar um propósito a isso. Deus deve ter um propósito com isso. Então vou caminhar com fé e vou confiar que Ele está cuidando de mim. Quando você não entender, não tiver lógica, não tiver resposta, sabe o que você faz? Foca no propósito. Foca no resultado. Porque enquanto eu estou vivo, não acabou. O resultado não é isso que eu estou vendo. O resultado está mais na frente. Porque todas as coisas cooperam para aqueles que amam a Deus e vivem segundo o seu propósito. É propósito. Diga assim para o seu irmão, diga para ele: foca no propósito, irmão, foca no propósito. Você pode não entender, você pode perguntar onde está Deus, pode não saber o que Deus está fazendo, mas foca no propósito. Deus tem um propósito com isso, não sabe qual é. Samuel diz: e os pais de Sansão não sabiam que Deus tinha um propósito com essa loucura dele. Deus sempre tem um propósito. Se Sansão não casa com esta mulher, as coisas não iam acontecer. Leia depois em casa, capítulo 14, capítulo 15. Diz que Sansão então fala assim: pai, então vamos. E como um bom pai, fala assim: tá bom, filho, sua atitude é estúpida, mas eu vou acompanhar você. Vamos lá. Vai dar ruim, estou avisando, mas vou com você. Eles foram para o povo filisteu, foram lá fazer o noivado, levar o dote. Diz que no caminho Sansão caminhava com seus pais, então um leão veio e apareceu, tentou devorá-los, e Sansão foi para o canto com o leão. Diz que o Espírito Santo deu força a Sansão naquele momento, ele rasgou o leão no meio, matou o leão e seguiu o caminho. Chegou lá, conversou com a família da noiva, dos filisteus, e os pais achando assim: isso vai dar errado, isso vai dar ruim. Diz que eles voltaram para casa. Um tempo depois foram ao casamento. Indo ao casamento, Sansão se lembrou: eu matei um leão nesse canto aqui. Pai, eu vou ali e já volto. Que ele não contou para o pai. Ele foi, estava o leão morto, com uma colmeia em cima, abelhas fazendo mel. Ele pegou do mel do animal morto, não pode tocar no animal morto. Pegou o mel da abelha, comeu o mel e deu para o pai e para a mãe sem falar nada. Todo errado. Aí foram para o casamento. Chegaram no casamento, chamaram 30 homens convidados, colocaram lá, e Sansão veio com a brincadeira no casamento, com um enigma. Me digam vocês, são 7 dias de casamento, eram 7 dias de casamento naquela época. 7 dias, eu vou dar um enigma, se vocês me responderem, eu dou 30 peças de roupa de linho para você. Se vocês não me responderem, vocês me dão 30 peças de roupa de linho. Ok. Qual é o enigma? O enigma é o seguinte: da onde se come saiu comida, da onde a força saiu doçura. Esse é o enigma. Ele ficou rindo, bebendo 7 dias. E os homens foram até a mulher e falaram assim: mulher, você vê que nos roubaram as peças de linho? Me diga, qual é o resultado do enigma? E a mulher foi: Sansão, meu amor, você não me contou. Não contei para você não, só eu sei. Conta para mim, por favor, que também me foi e contou para você. Contou para ele: olha, é o leão e é a abelha. Da onde come saiu comida é o leão, da onde tem força, doçura, é o mel da abelha. Ok, a esposa foi e contou para os filisteus da sua patota, a sua galera lá, do seu povo, a sua família. Os caras chegaram no final da festa: Sansão, sabemos o resultado. Qual é? É o leão e a abelha. Aí Sansão diz: se ela, minha esposa, não tivesse te falado, vocês não saberiam. Ele ficou muito bravo. Então tem que dar para vocês 30 peças de linho. Ele desceu a cidade, foi até um vilarejo, matou 30 filisteus, pegou as suas vestes e falou assim: está aqui a sua veste, 30 peças de linho, está aqui. O pessoal ficou doido. Aí ele foi embora. Quando ele foi embora, revoltado, passou o tempo, ele voltou. Quando ele voltou, o pai da sua noiva, que ele se agradou, pensou durante esse tempo, esses meses: Sansão ficou muito nervoso, acho que não volta não. Ele deu a esposa de Sansão para outro cara. Sansão chegou para entrar em casa,
na sua casa com a sua esposa, depois de algumas batalhas, trazendo o cabrito assado, e o sogrão entrou na frente, você não pode entrar aqui. Ela estava com outro cara. Não pode entrar aqui. O sogro dela fez como aquele rapaz, que eu esqueci o nome. Para. Não pode entrar aqui não. Por que não? Ah, você ficou muito bravo com a gente. Eu achei que você não voltaria mais. E eu dei a sua mulher para outro rapaz. Ele, o quê? Ah, mas eu tenho minha irmã mais nova. Fica com ela. Sansão ficou doido. Diz que ele desceu mais uma vez. Foi no povoado. Não sei como. O texto diz que ele pegou 300 raposas. Amarrou o rabo de duas em duas. Olha o trabalho. Amarrou uma tocha em cada par de raposa, 150 pares de raposa, uma tocha acesa, lê depois lá. Jogou no meio do campo, e as raposas com... Já fez quando era criança? Misericórdia de Deus, botar bombinha no rabo do gato? Eu já fiz. Me perdoa, Senhor. Sansão pegou 300 raposas, uniu de duas em duas pares, 150 pares, e pegou uma tocha acesa, amarrou no rabo delas e largou. Como você larga, meu filho? Fórmula 1. Ó. O rabo pegando fogo, as raposas entraram pelos campos e queimaram os cereais, as plantações, a provisão dos filisteus. Os filisteus ficaram doidos. Foram atrás dele. Sabe o que ele fez? Matou milhares de filisteus. E se escondeu na sua terra. Outros filisteus foram atrás de Sansão. Aonde está ele? Os judeus disseram, quem? Sansão. Ele matou os nossos homens e queimou nossas plantações. E os judeus disseram assim, vamos Sansão, vamos entregar você. Vamos matar não? Vamos matar você não, só entregar você a eles. Diz que quando Sansão foi levado prisioneiro aos filisteus, diz que naquele momento, novamente, o Espírito do Senhor se apossou de Sansão, que ele arrebentou as amarras, catou um esqueleto de um jumento, de uma mula, pegou a queixada de um jumento e matou mais 1000. Qual era a promessa de Deus? Sansão vai libertar vocês dos filisteus. Termina o capítulo 15, dizendo que ele foi o juiz e o líder de Judá, do povo de Deus, por mais 20 anos. Uma decisão estúpida de Sansão. Mas Deus também pode usar essa estupidez de Sansão para cumprir a promessa que os pais não sabiam. Há coisas sobre a sua vida que você não sabe. E você olha agora na perspectiva do que você vive, da razão, da lógica. Onde está Deus? O que está acontecendo? Aonde isso vai acabar? Os pais de Sansão. Razão, lógica, mente. A Deus convida você simplesmente você fazer um movimento simples de virar. Talvez Deus não esteja levando você a isso para um propósito. Mas se você cometeu as suas decisões estúpidas por conta própria, Deus também não poderia pegar isso e usar para a sua glória. Se Sansão não comete um erro, o propósito de Deus não se cumpre. Vamos errar muitas vezes, mas temos que perceber, mesmo no nosso erro, que Deus ainda é soberano. Que Deus ainda é maior do que as minhas deficiências, que as minhas burradas, que as minhas estupidez. Deus é maior do que os meus erros. E Deus hoje nos trouxe aqui para dizer para você que há decisões cruciais na sua vida. Em primeiro lugar, cuidado para não achar que essa decisão é grande, quando não é. Há coisas mais importantes desse dia ainda, essa semana na sua vida. E abra os seus olhos da fé e não só interprete que se tudo deu certo, foi Deus. Porque não temos problemas de atribuir a Deus coisas boas. Temos dificuldade de atribuir a Deus decepções. Sucesso é o Senhor, decepções não é o Senhor. Deus tudo pode fazer e tudo pode usar. Então vamos orar, fica em pé comigo nesta noite.
Eu tenho duas coisas para falar com você para a gente orar. A primeira delas é, quando você não souber o plano, diga sempre para o seu vizinho, diga sempre para ele, quando você não souber o plano, gire para o efeito. Diga, quando você não souber o plano, gire para o propósito. Porque, irmão, escute aqui, se você ficar preso à direção da lógica de não sei como sair, não sei o que vai acontecer, não sei porquê, não sei para onde vai, você vai ficar louco. Então gira para o efeito, para o propósito. Deus ainda pode fazer algo maravilhoso através disso. A segunda coisa, em vez de você viver a sua vida se arrastando pela culpa das suas péssimas decisões ao longo da sua história, creia que Deus pode usar até mesmo isso para fazer algo maravilhoso. Mas Deus pode usar uma decepção para fazer algo? Pode. Deus pode usar o caos para fazer algo? Pode. Deus pode fazer uma desgraça e usar isso? Pode. Deus é maior do que as nossas decisões. Deus é maior do que o meu entendimento. Deus é maior do que a minha lógica. Deus é maior do que a minha razão. Deus é maior do que as minhas escolhas. Não é o que você escolheu que define quem Deus será. Não é o que você decidiu que define o que Deus vai fazer. Deus está acima do que nós somos. Deus está acima do que nós fazemos. Deus está acima do que o diabo intenta. Deus está acima do que os nossos olhos podem ver. Deus está acima do que eu posso ouvir. Deus está acima do que eu posso entender. Deus é maior do que todas as coisas. Está acima. Eu sei que no auditório tem pessoas que nos últimos tempos tomaram decisões ruins, decepcionaram, perderam pessoas. Sabe, irmãos, eu luto contra essa ideia desse falso evangelho. Esse evangelho de que Deus só faz coisas que nós queremos boas, que não nos traz prejuízo, que não nos causa dor. E se nós focarmos nisso, nós não vamos nunca entender o que Deus está fazendo. Se eu estou certo, se Samuel está certo, diz que foi Deus quem levou o povo prisioneiro, porque Deus queria libertar através de Sansão, e foi Deus que usou a decisão ruim para libertar o povo. Você vai sentir dor, você vai perder pessoas, você vai se decepcionar, você vai se frustrar. Que isso, pastor? Bate na madeira, quem sabe não. A vida é assim, você vai. Sabe por quê? Enquanto o pecado existir, enquanto Jesus não voltar, enquanto não nos resgatar, estamos vivendo em um mundo que jaz no maligno. E sofremos a influência do pecado. Há terremotos, tempestades, bala perdida, assaltos, sequestros. Ninguém está livre disso, ninguém. Então se o mar se abrir é Deus, mas se o mar se fechar é o diabo. Nem sempre. Quando vier a decepção, quando vier a perda, quando vier a dor, quando vier a luta, quando vier o questionamento, quando vier a dúvida, gire da percepção da lógica para a percepção do propósito. Deus tem um propósito na minha vida. Deus sabe o que está fazendo. Deus é maior que a minha escolha. Deus é maior que a minha estupidez. Deus é maior do que eu faço. Deus é maior do que tudo. Oh Senhor, obrigado, meu Pai. Deus, nós louvamos Teu nome neste lugar, nesta noite. Porque Deus, aqui hoje podem haver pessoas que estão se arrastando com a sua culpa. Pessoas que estão se arrastando com o seu passado. Pessoas, Deus, que estão procurando o Senhor e não conseguem encontrar, como os pais de Manoá. Não, cadê o Senhor, Deus? O Senhor não está aqui porque não tem lógica o Senhor estar nisso. Deus hoje move o nosso coração, a nossa mente, não só para nós nos movimentarmos fisicamente, mas nos movimentarmos espiritualmente. Dá-nos fé para crer que o Senhor está acima das nossas decisões. O Senhor está acima
do nosso passado escuro. O Senhor está acima da nossa culpa. O Senhor é maior do que a condenação do inimigo. O Senhor é maior do que a decisão errada que eu tomei no passado. O Senhor é maior do que a minha decepção. O Senhor é maior do que o resultado da frustração que eu passei. O Senhor é maior. O Senhor pode me curar. O Senhor pode me esclarecer. O Senhor pode me alimentar. O Senhor pode me alegrar. O Senhor pode me libertar. E o Senhor pode usar tudo isso, Deus, que é decepção e frustração, para um propósito que eu não conheço. O Senhor é autor, eu sou só o personagem. O Senhor tem parentes na minha história. Eu sei que o Senhor está cuidando de mim. Há coisas que eu não sei, há coisas que eu não entendo, há coisas que eu não vejo. Por isso, Deus, eu não quero viver pela lógica, pela razão. Não quero viver, ó Deus, por aquilo que meus olhos podem ver. Eu quero ver pela fé, eu quero confiar no Senhor. Leva-nos, ó Deus, gira no Senhor na fé. Dá-nos uma outra perspectiva de quando vier as decepções, as frustrações. Assim te pedimos e oramos, ó Pai, no nome de Jesus Cristo. E todos digam amém e amém. Olá, obrigado por assistir ao canal da Nova Vida SC no YouTube. Se você gostou dessa mensagem, clica no botão de inscrição aqui na sua tela e assim você não vai perder nenhum conteúdo desse ministério. E também nos siga nas redes sociais. Mais uma vez, obrigado e Deus abençoe.